Amados irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da ministração da palavra. Hoje, a aula número 122, que tem como tema a justiça desejada por Deus. Estudo esse que nós vamos fazer à luz das Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, capítulo número 14, dos versículos 1 até versículo número 24. Este programa tem como objetivo a edificação da igreja através da partilha das Escrituras Sagradas em forma de um estudo teológico em que, num primeiro momento, em separado, procedemos a um estudo vertical das Escrituras Sagradas para não só compreender a letra, mas, sobretudo, também poder obter o espírito que reveste essa mesma letra, para que, num segundo momento, em forma de assembleia, também possa haver a partilha do espírito e da verdade que está por detrás das Escrituras Sagradas, de forma a podermos transmitir a vida, assegurando assim aquilo que é a edificação da igreja espiritual. Este programa tem como intuito a materialização de 4 objetivos. O primeiro deles é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um e único Deus que apresenta em 3 dimensões quanto à sua natureza, mas ele é somente uno no que refere à sua substância em glória e poder. O segundo objetivo é o de estimular a prática contínua da meditação às Escrituras Sagradas, para que aqui nós possamos compreender a vontade do Senhor e também podemos aqui encontrar uma instrução por toda a justiça, pois as Escrituras Sagradas é um manual de vida para que o cristão possa não só compreender a vontade de Deus, mas também possa assim andar com Deus e ser justificado em tudo, como fez Noé, como fez Daniel, como fez os vários outros eruditos das Escrituras Sagradas. O terceiro objetivo é o de inculcar nas pessoas o hábito da oração contínua. Orar e vigiar, instrução esta deixada pelo mestre da oração, Jesus Cristo, este que nada fazia sem orar, sem consultar o Pai, sem conhecer a vontade do Pai, por isso é que ele veio tão somente para cumprir a vontade do Pai, ao ponto dele dizer que eu e o Pai somos um. O quarto e o principal objetivo é o da unificação ou é o da união. O cânon bíblico ou a bibliocentridade representa não só o cumprimento da vontade de Deus, mas também representa o epicentro de todo um trabalho litúrgico, todo um trabalho ecumênico para que todos nós, enquanto uma igreja espiritual, enquanto uma igreja universal de Deus, possamos assim estarmos todos unidos através de uma única instrução, que é a palavra de Deus, vertida nas Escrituras Sagradas, e assim nós possamos assegurar uma comunhão com Deus Pai, por intermédio de Deus Filho, através do Espírito Santo, este que nos capacita a podermos, em separado, buscarmos a purificação para que a posterior possamos encontrar discernimento e entendimento para ter uma compreensão espiritual da nossa leitura e interpretação às Escrituras Sagradas e assim sim podemos assegurar a união de toda a igreja espiritual de Deus. Antes então vamos iniciar o nosso estudo. E antes de nós entrarmos para esse estudo, vamos recuar uma semana para nos lembrarmos o que é que nós estudamos na aula anterior, na aula número 121. A aula anterior, 121, nós estudamos e dali nós escrituramos aquilo que foi a oração sacerdotal anterior. Foi um estudo que incidiu sobre os capítulos 12 e 13 do livro de Gênesis. Neste trecho, capítulos 12 e 13 do livro de Gênesis, nós temos ali fletido aquilo que é o chamado de Abraão.
No capítulo 12, versículo número 1, vem ali que Deus chama Abraão. Na altura, chamava-se Abrão. Abraão é o nome que foi posteriormente atribuído a Abraão após este ter sido justificado por Deus. Então, 12:1, Deus chama Abraão. Abraão vivia na terra de Arã. Ido de Uz. Ur de Caldeiras é a precedência de Abraão, onde Abraão saiu com seu pai, Terá, com seu sobrinho Ló e com a sua esposa Sarai, esses todos encabeçados pelo seu pai Terá. Saíram de Ur de Caldeira, foram até Arã. Chegado a Arã, instalam-se ali e depois o pai de Abraão parte para a eternidade. Nesse momento, então, Deus começa já a falar com Abraão. Então, Deus já aparece pela primeira vez a Abraão e chama Abraão, dizendo que ele saísse daquela terra, deixasse tudo e fosse para uma outra terra, a qual o Senhor iria o mostrar. Abraão parte, somente movido pela fé, na palavra do Senhor, e dirige-se até ao local que o Senhor o tinha indicado. Abraão chega em primeiro lugar a Siquém. Chegado a Siquém, Abraão instala um altar e apresenta um holocausto ao Senhor, reconhecendo a segurança e a graça que o Senhor o concedeu para chegar até aquele lugar. Depois de Siquém, Abraão parte para Betel. Chegado a Betel, também ele invoca o nome de Deus, ergue um altar e também oferece holocaustos ao Senhor. Depois de Betel, então Abraão parte, porque aquela zona, naquela altura, existia uma grave seca e, consequentemente, fome. Abraão parte à procura da sua sobrevivência, levando Ló, seu sobrinho, e Sarai, sua esposa, em direção ao Egito. Quando estão prestes a entrar no Egito, Abraão ajusta com a sua esposa, Sarai, que era também sua meia-irmã, que ao chegar à terra do Egito, porque ela era uma mulher formosa, e ele temia que pudesse ser castigado, até sido tirado a vida por homicídio, por causa da sua esposa. Então ele ajusta com a sua esposa, que chegado lá, ela o apresentasse como sendo irmão, para que ele fosse bem tratado. Chegado ao Egito, realmente Sarai colhe as graças do faraó que manda trazer Sarai até si, porque Abraão apresentou-se como sendo irmão de Sarai, e depois o rei do Egito, neste caso, este que nós dissemos, como é que nós dissemos? O faraó do Egito, ele então foi fustigado por castigos divinos que afetaram a ele e a sua casa. Dia seguinte, o faraó manda chamar Abraão, diz: Abraão, por que não me disseste que ela era tua mulher? Leva-a contigo, vai embora da minha terra e leva todas as suas coisas. Ora, Faraó havia agraciado Abraão com muitas propriedades, com muita riqueza, em forma de gado, riquezas, escravos, para além daqueles que Abraão já levava ao Egito. Faraó também agracia, trata bem a Abraão, por ele ter se interessado com a irmã, a suposta irmã de Abraão,
queria fazer desta suposta irmã de Abraão por esposa. Depois, apercebendo-se que tinha cometido um grave erro, ele se arrepende e devolve a esposa, a mulher, a Abraão, e pede que Abraão partisse com a sua esposa e todos os seus bens. E assim Abraão parte com as suas propriedades, juntamente com sua esposa Sarai, com seu sobrinho Lot, e vão se instalar em Betel. Instalando-se lá em Betel, eles então decidem ficar ali, porque eles tinham muitas propriedades, eles tinham muitos escravos. Os escravos começaram a se contender sobre a ocupação da terra. Por quê? Porque eles tinham muitas propriedades para a dimensão daquele território. Então Abraão propõe a seu sobrinho Lot, dizendo o seguinte: não haja contenda entre nós, porque somos do mesmo sangue, também não haja contenda entre os nossos escravos. Vamos ajustar entre nós. Escolha, dou-te prioridade a que tu escolhes. Aonde é que queres ir? Se disseres que vais para a esquerda, eu irei para a direita. Se disseres que vais para a direita, eu irei para a esquerda. E Lot contempla a 360 graus e observa que ao seu oriente, que era a direita, tinha o vale do Jordão todo ali pomposo, como um jardim perfeito para que Lot pudesse repousar. Isto é, Lot viu naquela vista, naquele vislumbre, com os seus olhos físicos reduzidos e limitados, Lot viu a porta estreita e o corredor também estreito ou apertado. Viu o conforto. E Lot escolheu ir à direita, que é o oriente. E Abraão, então, permaneceu à esquerda, que era o ocidente. De seguida, Deus, então, começa a falar a Abraão, dizendo: Abraão, levanta a tua cabeça, olha a tua volta, toda esta terra eu irei dar a ti e a tua descendência. Precisamente era aquela terra que Deus tinha prometido a Abraão desde que ele estivesse a sair de Harã em direção àquela terra prometida. Então, este foi o que nós vimos por estudo na aula anterior. E agora vamos ver o capítulo seguinte, que é o capítulo número 14, que vamos estudar mais uma vez sobre a justiça desejada por Deus. No capítulo 14, versículo número 1, começa por apresentar, se nós formos olhar primeiro, antes de entrarmos para o conteúdo, para o recheio, vamos primeiro compreender a estrutura do estudo de hoje, a forma, para podermos depois compreender o conteúdo. Nós vamos subdividir o nosso estudo de hoje em 3 partes. A primeira parte nós vamos designar guerra de 4 reis contra 5 reis. Então, há aqui uma contenda que ocorre numa zona chamada Sidam, numa planície, na zona de Sodoma, que opõe 9 reis, por questões de domínio e ocupação daquela mesma zona, por interesses comerciais. Depois desta guerra, e como resultado desta guerra, sucede que os reis que vêm do norte para contender contra os reis que estavam no sul da planície de Sidam, como estamos a dizer, eles não só dominam os reis que estão aqui, como também
levam como despojo de guerra, por terem dominado aqueles reis, levam todas as propriedades, saqueiam aquela zona. Levam os haveres, que era toda a provisão que eles tinham para a sobrevivência nos próximos anos, nos próximos dias, nos próximos meses. Levam igualmente como escravos, porque dominaram todos os homens e mulheres, e levam também as suas propriedades. E nesse grupo estava também Ló, que igualmente é levado cativo, que significa que foi levado para ser subjugado por aqueles reis que se fizeram vencedores naquela guerra. A terceira e última parte é quando Abraão, tendo conhecimento de que o seu sobrinho Lot tinha sido levado cativo, ele repudia-se, prepara-se, arma alguns varões de sua própria casa e leva-os para perseguirem aqueles inimigos que haviam capturado ao seu sobrinho Lot e todos os outros povos, propriedades daquelas regiões, inclusive propriedades do próprio Ló, suas mulheres, seus bens. Então, Abraão vai atrás a fim de ir recuperar. Abraão levanta-se somente por causa do seu sobrinho Lot. E, fazendo-se lá, nessa peleja, Abraão sai vencedor. Fazendo-se vencedor, regressa para Sodoma e, ao entrar na planície, ele é abençoado por Melquisedeque. Melquisedeque abençoa Abraão com pão e vinho, e Abraão, em gratidão a isso, em honra e reconhecimento de que tudo foi pela graça de Deus, Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. E esse foi o primeiro momento que nas Escrituras Sagradas um homem aparece a dar o dízimo. Então, este é que vai ser o âmbito do estudo que nós vamos realizar hoje. Começando aqui com a guerra de 4 reis contra 5, existia naquela altura, estamos a falar do ano 2000 a.C. Naquela altura, estamos a falar o que aconteceu, antecedente. O antecedente foi que houve uma separação entre Abraão e Lot. Lot escolhe ir pela porta estreita e corredor estreito e prefere ir se instalar em Sodoma. Por quê? Porque ele, quando olhou assim em vislumbre, viu um deleite que era todo o vale do Jordão, e ele assim prefere ir por aquela largueza e se instala em Sodoma. Só que diz as Escrituras Sagradas que o povo de Sodoma era muito desobediente a Deus e desagradava a Deus. Então, qual foi a resposta disso? Significa, alguns anos atrás, Ló, escolhendo a porta estreita, a porta larga e o corredor largo, estava a trocar as designações. Escolhendo a largueza, o conforto, que é a porta larga, o corredor largo.
e indo habitar em Sodoma. Sodoma, que era um povo e uma terra que desagradava a Deus. Passado algum tempo, há uma guerra naquela zona. Em Sodoma, numa planície chamada planície de Sidam. Nessa planície de Sidam houve uma guerra que opôs 9 reis, chamada também Guerra dos 9 Reis. E esses 9 reis representavam 2 forças, porque os reis estavam coligados. Eram 2 lutas. Era uma luta que opunha 2 partes. E essas 2 partes eram compostas por 9 reis ao todo. A primeira parte era liderada por um rei chamado Carmalodã. Este que era um rei de uma terra chamada Elam. E esse rei Carmalodã, ele era coligado com outros 3 reis desta região de Mesopotâmia no norte. Lembrem-se que Abrão e seu pai, Terá, eles vêm da zona de Ur de Caldeira, que era Mesopotâmia. E eles saem de lá, descem para o sul e se instalam em Canaã. Então, nessa guerra dos 9 reis, vêm 4 reis do norte da Mesopotâmia, liderados por esse rei chamado Carmalodã, que era o rei de uma zona, de uma terra chamada Elam, e ele coliga-se com outros 3 reis e formam uma frente de 4 reis que descem, porque eles tinham interesses comerciais, descem até ao sul, que é a planície de Sidam, na zona de Sodoma. Por quê? Porque aquela zona era um importante corredor de comércio. Então, o controle e o domínio daquela zona era crucial e importante para os interesses daqueles reis da zona do norte de Mesopotâmia. Então, eles descem para aquela zona do sul, porque eles queriam ter domínio daquela zona, e lá se levantam 5 reis. O rei de Sodoma, rei de Gomorra e mais outros 3 reis daquela zona. Eles levantam-se e protestam, porque eles então tinham também interesses em que a sua terra não fosse intrometida por outros povos. Nisso, então, inicia uma batalha, uma guerra. E nessa guerra, aqueles reis do norte que vieram de Mesopotâmia, liderados pelo rei Carmalodã, eles dominam esses 5 reis daqui do sul da planície, nesta batalha em Sodoma. Quando eles dominam esses 5 reis, foi uma guerra de 4 reis contra 5 reis, 2 partes. Eles então dominam e então passam a ter o controle e instalam a sua lei sobre aquela zona. Consequentemente, aqueles povos que estavam lá, que eram liderados por aqueles 5 reis, eles passaram a pagar impostos em reconhecimento de que os reis do norte, aqueles 4, é que eram os que tinham a soberania sobre a sua própria zona. Então, eles foram pagando impostos durante 12 anos consecutivos. Nessa altura estava Ló já a viver ali. E pagaram impostos ano após ano durante 12 anos. Decorridos 12 anos,
eles decidem se rebelar. Isto é, eles cansaram-se de reconhecer que aqueles reis do norte tinham direito de lhes cobrar imposto nas suas próprias terras. Então, eles protestam e simplesmente deixam de pagar um imposto. Isso ocorre no 13º ano após aquela guerra que houve atrás. E porque eles quiseram continuar assim, aqueles reis do norte, mais uma vez, coligam-se, liderados por Carmoladã, mais os outros 3 reis, 4 reis ao todo. E descem mais uma vez para a planície, aqui no sul, na zona de Sidam, na planície de Sidam, em Sodoma. E eles chegam lá, vão abatendo aqueles que eram pequenos obstáculos, pequenas tribos que existiam, que seriam como barricadas, ou seriam como que barreiras para chegar até a planície de Sidam. Abatem 2 tribos, vencem, isto é, dominam pela força e descem mais uma vez até a planície de Sidam. E aqui mais uma vez levantam-se então os 5 reis que tinham decidido não mais pagar imposto àqueles outros reis do norte. E começa novamente uma nova guerra, uma nova batalha. 14 anos depois daquela primeira batalha, da qual estes do sul foram dominados e passaram a pagar impostos, mas depois de 12 anos pararam simplesmente de pagar impostos por protesto. Nessa nova guerra que é agora, 14 anos depois, mais uma vez, os reis do norte, liderados por Carmoladã, vencem esses 5 reis do sul. O que ocorre? Os reis de Sodoma, rei de Gomorra e os outros reis põem-se em fuga. Existiam naquelas zonas alguns poços que eles foram quedando-se nesses mesmos poços e os reis fugiram para os montes. E nisso, eles, para além de ocuparem aquela barreira que era a força dos reis com os seus guerreiros, eles tendo vencido esta frente, então eles apossaram-se das terras. Tendo acesso às terras, eles saquearam tudo. Saquearam os viveres, o estoque, a produção, tudo quanto eles tinham de mantimento para os próximos anos, eles recolheram também todos os povos, fizeram seus escravos, e ali naquele grupo encontrava-se também Ló, que antes tinha escolhido o caminho largo e a porta larga, a largueza, quando escolheu, por querer contender com Abrão, escolheu ir pela zona que parecia de conforto, que era a planície de Jordão. Então, Abrão também encontrando-se aqui, Abrão também é dominado. Consequentemente, então, Ló é levado cativo como despojos de guerra, porque numa guerra, aquela parte que vence o inimigo, então ele toma posse dos bens do inimigo que venceu. Então, Ló sendo levado cativo, vai Ló, vai as suas esposas, vão os seus filhos, vão os seus bens, também levado tudo como despojo de guerra com estes reis 4 do norte que haviam vencido mais esta guerra. Quando eles partem, ele corre
e vai a Abrão. Abrão, nessa altura, vivia nos montes. Junto com mais alguns guerrilheiros. Ele vai e alerta Abrão que o seu sobrinho Lot tinha sido levado como cativo naquela guerra que houve em Sodoma. Abrão não vivia em Sodoma. Abrão vivia nos planaltos, nos montes, numa outra zona, quando separou-se de Ló. Tendo Abrão tomado conhecimento disso, Abrão se repudia. A fúria toma conta de Abrão, porque ele está pensando no seu sobrinho Ló. Sobrinho que é filho do seu irmão, falecido irmão. Sobrinho que é um filho para Abrão. Sobrinho com o qual Abrão tinha saído junto com seu pai desde Ur de Caldeira. Sobrinho que tinha igualmente descido com Abrão de Arã até Betel, o Egito. Egito, regresso ao Betel. E depois separaram-se por causa do espaço, disputa do espaço, que era desproporcional à quantidade de bens que eles tinham. Abrão, nesse momento, ele sente-se solidário. E também sente-se igualmente ferido e atacado pelo fato de seu sobrinho ter sido levado cativo nessa batalha, que ele não participou, nessa batalha que não afetou diretamente os seus bens, os seus territórios, mas porque afetou o seu sobrinho, que não obstante o seu sobrinho ter sido, até certo ponto, injusto para com Abrão, mas ainda assim Abrão teve compaixão do seu sobrinho Lot. O que Abrão faz quando toma conhecimento disso? Abrão, de seguida, ele escolhe 318 varões nascidos da sua casa. Porque Abrão tinha escravos, tinha homens, tinha trabalhadores, e tinha aqueles que nasceram na sua casa, filhos desses seus escravos, seus trabalhadores. Então Abrão escolhe desses 318 varões e arma-os. Isto é, Abrão escolhe pessoas com o mesmo espírito que ele tinha. Abrão escolhe pessoas com a mesma fé que Abrão tinha, para que estes pudessem, então, subir com Abrão para perseguir ou irem atrás de Ló. Diz a palavra do Senhor em 1 de João, capítulo 5, versos 4 e 5, que ninguém vence a não ser pela fé. Fé é essa que testemunha Cristo, pois Cristo venceu o inimigo. Que inimigo era? Cristo venceu a morte, o pecado e o inferno. Então, Abrão, testemunhando a Cristo, segundo a 1 de João, capítulo 5, versos 4 e 5, escolhe 318 varões, homens com a mesma fé, homens com o mesmo espírito, para poderem testemunhar a Cristo e poderem também, assim, vencer. Diz também a palavra do Senhor, em Provérbios, capítulo 11, versículo 20,
que o fruto do justo é a árvore de vida e o que ganha almas é sábio. Então Abraão arma 318 homens e sai atrás daqueles que tinham capturado seu sobrinho Lot, suas esposas, seus filhos, seus bens e todo o povo de Sodoma, Gomorra e outras 3 outras nações que serão vencidos naquela batalha dos 9 reis. E Abraão vai atrás. Diz também a palavra do Senhor que Cristo, Ele é a água, Ele é o sangue. Isto é, a água representa a santificação, a pureza, o batismo no Jordão. Mas também Cristo é o sangue que representa a humanidade de Cristo, porque Ele pagou o preço e a fatura, fazendo-se maldito pelas nossas abominações, para poder nos resgatar e Ele ser o Redentor. Bom dia, como posso ajudar? E esse é precisamente o ato ou atitude de Abraão, que agora fazendo-se a essa peleja, ele escolhe 318 homens, arma-os e vão atrás deste grupo. Todos devem verificar se suas contas estão atualizadas no App Ajustes. De seguida, indo Abraão atrás destes, encontra-os, surpreende-os de noite. Por quê? Porque Abraão, ele subdivide as suas forças, as suas tropas. E eles foram e fizeram um ataque de noite. Encontrou estes a descansarem numa certa planície. Chegando lá, ataca-os. E esses põem-se de banda, correm, fogem. E Abraão e seus 318 homens, Abraão que é também coligado com outros 2 guerreiros, vão e vencem e recuperam as pessoas, o povo de Sodoma, de Gomorra. Recupera os viveiros, os pertences desses povos de Sodoma e Gomorra. Recupera também Lot e sua família e os pertences também de Lot. E regressa vitorioso para a sua precedência. Abraão, quando está a entrar vitorioso, o rei de Sodoma dirige-se a Abraão. Para além do rei que dirige-se a Abraão, também a palavra diz que Melquisedeque, rei de Salém, levando pão e vinho, dirige-se a Abraão. O que significa Melquisedeque? Melquisedeque significa rei da justiça. E o que significa Salém? Salém significa paz. Então Melquisedeque é mencionado como sendo o rei de Salém. Salém, enquanto uma origem, um espaço geográfico, é identificado como sendo Jerusalém.
de acordo com Salmos 46, versículo 2. E, precisamente, o pão e o vinho que Melquisedeque levava para Abraão nos remete à ceia. Mas antes de nós chegarmos à ceia, vamos descascar um pouco mais quem é este Melquisedeque, rei de Salém. Diz a palavra de Deus que Melquisedeque, rei de Salém, ele adorava ao Deus Altíssimo. Este Deus Altíssimo que representa El Elohim. El Elohim era um Deus com D minúsculo. Mas que também é identificado como sendo da mesma natureza que o Deus monoteísta, Deus de Abraão, o Deus que Abraão adorava. Se nós formos a ver o livro de Salmos, capítulo 104, versículo 4, consta lá também do Deus Altíssimo, El Elohim, este que Melquisedeque adorava e representava. Então, chegado Melquisedeque, aproximando-se a Abraão, Melquisedeque, por um lado, nós vimos que significa rei da justiça e Salém significa paz. O que é que vai representar justiça e paz? Se nós formos olhar para Cristo e encontrarmos esta unidade entre o Deus que Melquisedeque representava e adorava versus o Deus que Abraão adorava. É que Cristo, ele é o rei da justiça. E Cristo também é o sumo sacerdote que vem para nos dar ou conceder a paz eterna. Por essa razão é que o livro de Salmos identifica Melquisedeque como sendo um sacerdote, identifica Cristo como sendo um sacerdote em ordem a Melquisedeque. Mesma menção nós encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo número 7. O que acontece mais uma vez, compreendendo agora uma relação entre um e o outro, entre Melquisedeque e Abraão? É que, dirigindo-se Melquisedeque a Abraão, Melquisedeque abençoa Abraão. Significa aqui que o menor é abençoado pelo maior. Está-me aqui a dizer que Abraão é menor que Melquisedeque. Por que Abraão é menor que Melquisedeque? Porque, de acordo com a lei, os levitas passaram a ser os sacerdotes. Mas era um sacerdócio que foi temporário até a vinda de Cristo. Por quê? Porque os levitas são descendentes de Abraão. Então significa que os levitas, os sacerdotes levitas, ao reconhecerem Melquisedeque, então eles estavam a submeter-se a Melquisedeque, tipificando aqui Melquisedeque como um sacerdote, eterno, celestial e divino.
Por essa razão é que Cristo é um sacerdote em ordem a Melquisedeque. Mas ainda, Melquisedeque, ele abençoa Abraão, dizendo: louvado seja o Deus, louvado seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que o salvou. E depois diz: louvado seja o Deus Altíssimo, pela justiça operada através de Abraão. Então nós temos aqui o menor a ser abençoado pelo maior. Temos aqui Abraão a ser abençoado por Melquisedeque. Por esse ato, Abraão reconhecendo que Melquisedeque era um sacerdote instituído por Deus, apesar de Abraão ser o herdeiro da promessa, Abraão, por sua fidelidade a Deus e por ter sido abençoado por Melquisedeque, que levava pão e vinho, que representa o quê? A Santa Ceia, de acordo com 1 Coríntios capítulo 6, versículo 7. O que representou a Santa Ceia? O pão representou o corpo de Cristo, que foi partilhado entre os discípulos. É a representação do corpo de Cristo, para que eles pudessem, os discípulos neste caso, pudessem ter comunhão com Ele. E ainda na Santa Ceia, Cristo serviu-lhes o vinho, o cálice, como sendo o seu sangue, que iria ser derramado naquela cruz, para que aquele sangue fosse os purificar e os justificar, revestindo-os de poder. E Cristo terminou dizendo: fazei sempre isso em memória de mim. Nós vemos aqui agora Melquisedeque fazendo igual gesto, levando pão e vinho, que representa o quê? Aliança. Que aliança? Aliança de sangue. Abraão, em reconhecimento disso, desta aliança, Abraão então dá dízimo de tudo a Melquisedeque. O que vai representar o Abraão ter dado dízimo de tudo a Melquisedeque? Se nós formos olhar as Escrituras Sagradas, Abraão, através deste ato, torna-se o primeiro homem a dar dízimo. O primeiro homem a devolver a Deus aquilo que é de Deus. O primeiro homem a não tocar naquilo que é sagrado, que é divino, que é de Deus. O dízimo representa fidelidade. Abraão, através deste gesto, reconhece que aquela sua vitória teria sido pela graça do Senhor e para a glória de Deus. Segundo, conforme vimos há bocado, 1 de João, capítulo 5, versículos 4 e 5.
que representa o testemunho de Deus. Ele saiu vitorioso, venceu, porque ele testemunhou a Cristo, que é o vencedor, porque Cristo venceu o pecado, venceu o inimigo, venceu a morte, venceu o inferno. Então Abraão também vai para essa guerra pela fé e a testemunhar o Cristo, pelo fato de ter escolhido 318 varões que eram nascidos da sua mesma casa, isto é, homens com a mesma fé, o mesmo espírito. E voltando vitorioso, ele dá dízimo de tudo a Melquisedeque. Então, por um lado, nós estamos a dizer que, através deste ato, torna-se assim Abraão o primeiro homem a dar dízimo. Mas ainda, se nós recuarmos nas Escrituras Sagradas, no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17, havemos de lá encontrar a ordenação de Deus para o dízimo. Quando Deus diz ao homem, neste caso Adão e Eva, de tudo que tens aqui no jardim, podes tocar em tudo. Isto é, podes te apropriar de tudo que está aqui. Somente não te apropies, não toques na árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se o fizeres, certamente morrerás. Na lei dada a Moisés, no livro de Números, capítulo 18, versículos 21 a 26, está também lá tipificado a prescrição sobre a obrigatoriedade de se pagar o dízimo. Mas neste caso, refere-se que os levitas, isto é, os sacerdotes, têm o direito instituído por Deus de receber um dízimo, tal como agora Melquisedeque recebe o dízimo de quem? Dado por Abraão, que reconhece Melquisedeque, um sacerdote instituído por Deus, ele devolve todo o dízimo de tudo a Abraão. É interessante notar também que o apóstolo Paulo discorre sobre isso. Na sua epístola a Coríntios, 1 de Coríntios, quando ele defende que ele também tem direito de receber o salário do seu sacerdócio. Mas ele não o fazia, não porque não necessitava, mas porque ele reconhecia que o seu ofício era pela graça. Então ele também fazia o seu ofício também pela mesma graça. Por isso ele dizia, eu não prego o evangelho a preço algum para não me tornar um fardo, um peso para a comunidade. Efetivamente, o apóstolo Paulo somente foi ajudado pela comunidade dos filipenses, nem em Efésios, nem em Coríntio, nem em Roma, nem em nenhum outro local. Paulo vive de dízimo. Então nós aqui vemos Abraão a dar dízimo de tudo a Melquisedeque. Depois de Abraão dar dízimo de tudo a Melquisedeque, aquele rei de Sodoma que saiu em direção a Abraão, quando vê Abraão a voltar vitorioso, ele faz uma proposta a Abraão. Diz: Abraão, dá-me as pessoas que tu recuperaste e fica com todos os bens. Abraão responde prontamente a esse rei: de tudo isso, eu não quero coisa alguma.
nem sequer o fio de uma sandália eu quero. Que é para amanhã tu não dizeres que eu enriqueci a Abraão. Isso foi me lembrar o que eu falava agora do apóstolo Paulo. Ele defendia que, pelo seu sacerdócio, ele tinha direito. Livro de Números 18, 21 a 26. Fala, atesta sobre o direito que os sacerdotes têm sobre os dízimos. Mas que também eles, por sua vez, também têm o dever de dar o dízimo, devolver o dízimo. Chama-se dízimo do dízimo. Aqui, Abraão diz ao rei de Sodoma: de tudo isso eu não quero nada. Não quero coisa alguma. Fica tu com os bens e com as pessoas. Somente recompense pela logística que eu gastei para alimentar os 318 homens. E aos outros 2 guerrilheiros que foram comigo, te ajustes com eles. Mas de ti eu não quero nada. Que é para amanhã não dizeres que eu enriqueci Abraão. Porque Abraão vivia da promessa. Abraão era o herdeiro da promessa de Deus. Ele somente reconhece Melquisedeque. E ele é abençoado por Melquisedeque. Porque apesar de Abraão ser o pai da promessa e, consequentemente, os levitas serem descendentes de Abraão, os sacerdotes e os levitas, esses por sua vez, eram uma sombra do que Cristo seria. Isto é, estes por sua vez, tinham um sacerdócio que era o quê? Terreno, limitado, diferentemente do sacerdócio de Cristo, que é celestial, eterno e divino. Então, Abraão não aceita nada do que o rei de Sodoma havia o proposto, somente se submete a Melquisedeque por fidelidade a Deus. Mais uma vez aqui, reconhecendo que Cristo é um sacerdote eterno que hoje assenta-se à destra do Pai como o sumo sacerdote. Tendo chegado a este ponto, queremos agradecer a vossa presença, atenção. Fica terminada a primeira parte de exposição do tema, do conhecimento, do ensino, e fica agora aberto o momento para a colocação de questões, de sugestões e de dúvidas para podermos aprofundar esse estudo. Obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. O tema de hoje foi muito rico. E assim na mesma, tenho algumas dúvidas para melhor entender a questão. A primeira é: qual era o plano de Deus quando fez os céus, a terra e tudo o que existe nela? É assim como vivemos se odiando hoje? Essas guerras todas provêm de ódio. Qual era o plano de Deus quando fez os céus e a terra? Sim. E tudo o que existe nela. É assim como vivemos hoje, se odiando?
Sim. Seguir. Quem dividiu o mundo e nomear os reis, e esses reis, por sua vez, entrarem sempre em guerras. Estimados irmãos, saudações. Hoje, a dado momento, até parece que a aula vinha direcionado a mim. Eu sempre vivia com uma dúvida de por que Cristo é um sacerdote à ordem a Melquisedeque. Porém, gostaria de voltar a ouvir, só para compreender, clarificar. Por isso, uma das minhas primeiras questões vai ser essa. Por que Cristo é um sacerdote em ordem a Melquisedeque, sendo que o Melquisedeque adorava um Deus com o D minúsculo. Quais são as qualidades e atributos que assemelham Melquisedeque de Cristo? O que significa escolher uma porta larga nos dias atuais e como podemos escolher a porta que agrada ao Senhor? Qual é a diferença entre imposto e dízimo, biblicamente falando? De seguida, qual é a importância de se fazer a uma guerra contra o mal com um exército munido pela mesma fé e mesmo espírito? Como é que hoje podemos nos armar por forma a ir libertar os que estão cativos pelas forças do mal? Porque Elohim, não sei se disse bem o nome, é um Deus com D minúsculo, porém não representa deuses pagãos. O que é de Deus no ser humano e que o ser humano deve devolver a Deus por inteiro? E também gostaria de saber como devolver esta... que o mesmo ser humano deve devolver a Deus por inteiro, e como devolver a Deus o que é de Deus em nós mesmos. Para fechar, gostaria de saber qual é a justiça desejada por Deus e como podemos participar ou tornarmos instrumentos, como é que podemos tornarmos-nos instrumentos desta justiça desejada por Deus. Amados irmãos, gratidão por este rico manjar em forma de 11 questões e glória ao Senhor pelo deleite de, movido pelo mesmo Espírito,
que operou em vós, podermos também aqui embarcar numa viagem de renovação, de transformação, de edificação, para que, impulsionados pelo Espírito Santo, possamos aqui extrair aquilo que é a revelação que o Senhor pretende manifestar em meio de nós neste banquete celestial. Vou passar então a responder cada uma das 11 questões que me foram colocadas pela ordem da sua chegada. A primeira destas é: qual era o plano de Deus quando fez os céus e a terra e tudo o que nele existe? É assim como existe hoje, em que os homens se odeiam uns aos outros. O plano de Deus, quando Ele criou os céus e a terra, era que o homem tivesse uma comunicação espontânea, comunicação livre com o Senhor, seu Criador, e dessa forma o homem pudesse viver comunhão com Deus, que significa viver em íntima obediência à sua palavra, e também que o homem pudesse andar com Deus. Só que não foi isso que o homem devolveu ao Senhor. O Senhor, por seu ato espontâneo, por amor da criação, por amor ao homem, o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem a faculdade para que este pudesse, na base dos seus atributos, pudesse então ser o representante de Deus aqui na face da terra, governando sobre todas as coisas, com o mesmo amor, com a mesma ética e moral do próprio Senhor. Sucede que o homem não, nesta aliança, porque isso foi uma aliança entre Deus e o homem. O Deus, quando cria o homem, faz com o homem uma aliança, dessa forma pela qual nós estamos aqui a referir. E a condição para essa aliança era a obediência perfeita, que é a dispensação patriarcal. Só que o homem violou esse pacto. O pacto, a aliança é um pacto, é um contrato entre duas partes. E as duas partes têm as suas obrigações. E o homem não comprou, não honrou, não cumpriu esta sua aliança, tendo violado a condição que era a obediência perfeita, e assim o homem fez-lo porque o homem quis ser como Deus e também queria que os seus olhos se abrissem, tal como foi sugerido pela serpente. Desde então, instala-se no mundo a violência. Por quê? Porque o homem é afastado da presença espontânea com Deus no Jardim do Éden. O homem é retirado do Jardim do Éden porque, pelo fato do homem ter tocado a árvore do bem e do mal, então Deus também temeu que o homem pudesse tocar na árvore da vida eterna. E desde então o homem passou a ter que
colher os frutos da sua desobediência que trouxe o pecado, e o fruto da sua desobediência é a morte. Assim instala-se a violência. Por quê? Desde então, Deus ainda assim, não tendo desistido do homem, Deus, então, ele faz uma alteração ao pacto da salvação. Se antes era obediência perfeita, então a partir dessa altura passou a ser sacrifício. Então, por sacrifício, instalando-se a violência, que era a falta de comunhão com Deus, que passaria a ser somente segundo o sacrifício do homem. O homem passaria então a esforçar-se. E esse esforço seria o homem rejeitar os seus prazeres, a porta e o corredor largo. E para agradar a Deus, ele passar a fazer um esforço, um sacrifício de si mesmo. Então, isto passou a ser a condição para que o homem passasse a ter uma comunhão com Deus, seu Criador. E esta violência ou este ódio entre os homens resulta pelo fato de, tendo entrado o pecado e tendo se aberto os olhos do homem, então eles já passam a entreolharem-se uns aos outros, deixando de cada um olhar para um único Deus, um único Criador. Então os homens passam a julgarem-se entre si uns aos outros. Daí que o coração do homem passou somente a estar sujeito àquilo que são as suas escolhas. As escolhas do próprio homem. E, desde então, passa então a existir o ódio entre os homens, porque se o homem falhou na obediência a Deus, então o homem passou não mais a ser leal uns com os outros. E é essa falta de verdade entre os homens que cria o ódio que vai ser o resultado da falta de compromisso, verdade, sinceridade e honestidade entre os homens uns com os outros. Por quando o homem individualmente falhou na obediência a Deus, abriram-se os seus olhos, pensando que seria como o próprio Deus. Desde então, o homem passou a colher os frutos daquilo que ele próprio semeia. Então, isso é o que causa ou dá origem ao ódio entre os homens no mundo, por um lado. Por outro lado, é que após o homem ter desobedecido ao Senhor, Deus então julga aos 3 agentes que ali participaram: a serpente, a mulher e ao homem. Quando Deus julga a serpente, ele disse: serás maldita entre as espécies, e do pó te alimentarás e rastejarás o teu ventre sobre a terra. Irei pôr uma rivalidade eterna entre tu e a mulher, e entre o filho da serpente e o filho da mulher. Consequentemente, a serpente
passando a ser a maldita entre as espécies. E porque ela era a mais astuta dentre as espécies, ela passou então a perseguir, por um lado, a mulher, que é a igreja, a perseguir o filho da mulher, que é Cristo, e agora perseguir os outros filhos da mulher, que somos todos nós. Então, a serpente é que promove esta falta de lealdade entre os homens, o que cria, então, esta desconfiança. Quando os homens se entreolham, eles jamais não se confiam no olhar. Tem que sempre haver o quê? Uma fiança, tem que haver um contrato escrito. E mesmo com contrato escrito, os homens não são cumpridores até dos contratos escritos. Isto é promovido pela própria serpente, que tendo sido condenada lá, passou agora nada a fazer senão perseguir a criação do próprio Deus e tornando-se assim o pai da mentira, como as Escrituras assim o sugerem. Número 2. Quem dividiu o mundo e nomeou os reis para que entrassem em guerra. Dividir o mundo é o que nós estávamos a falar há bocado, é a desconfiança entre os homens. Isso é que divisiona o mundo. Isso é que separa as pessoas. É a desconfiança entre os homens. Quem dividiu o mundo foi o próprio homem, ao ter desobedecido a Deus. Quem dividiu o mundo não foi a serpente, não foi o diabo, foi o homem, ao ter desobedecido a Deus. Porque Deus fez aliança com o homem. Deus não fez aliança com a serpente, nem com o diabo. Deus fez aliança com o homem. E essa aliança foi testemunhada pelos céus e pela terra. Que era o que? A obediência perfeita. Então, os reis, eles entraram em guerra porque eles passaram então a ter interesses diferentes. Se nós compreendermos na Torre de Babel, o que acontecia? É uma enunciação disto. Os homens naquela altura falavam a mesma língua. E eles, apesar de terem sido expulsos por Deus dos céus, do Éden, eles então decidiram erguer uma torre muito alta para que eles se aproximassem a Deus, tivessem acesso a Deus. E aquela obra foi progredindo. Porque falavam a mesma língua. Se entendiam naquele projeto que era a Torre de Babel. Porque aquilo era contra a vontade de Deus. Então, Deus instalou confusão entre os homens para que eles não passassem a se entender, porque passaram a não falar a mesma língua. Tal era o coração do homem, porque veja que mais uma vez queria fazer algo que não era da vontade do próprio Deus. Então, eles não falando a mesma língua, logo o projeto não mais concorreu para um mesmo objetivo que o homem queria acionar fora da própria vontade do Senhor. Porque desde então, Deus estabeleceu que o homem somente seria justificado pelo sacrifício assim.
Então o homem quis mais uma vez fazer um plano dele para ter acesso a Deus, fosse um plano diferente do que Deus tinha estabelecido. Então é isso que nós vemos nessa guerra entre os reis. Não falavam a mesma língua, não tinham os mesmos interesses, não se entendiam entre si. Então é isso que cria esta guerra, porque eles queriam ter o controle de uma certa região, que para os reis do norte da Mesopotâmia era estratégica para eles. Para quê? Para os seus interesses comerciais lá no norte, porque era uma porta de passagem, de entrada e de saída de suas mercadorias no comércio internacional com as outras nações. Passavam no território de outros reis. Os outros reis também não entendiam os termos e as condições que aqueles reis do norte queriam estabelecer, a ponto de, desse desentendimento, eles começarem a pelejar entre si, a medirem forças. Então, isto é o que fez com que os reis entrassem em guerra. Número 3. Por que Cristo é um sacerdote em Melquisedeque, sendo que Melquisedeque adorava um Deus com D minúsculo? Melquisedeque era o rei de Salém, era o rei de Jerusalém, era um sacerdote. Além de rei, era um sacerdote, na medida em que ele levou pão e vinho e abençoou a Abraão. Por esse motivo, nós vemos que Melquisedeque, ele adorava o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, identificado por ele por El Elohim. Então, mais adiante, pelo fato do Melquisedeque agora emergir como um sacerdote, adorador do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, Melquisedeque, ele dirige-se a Abraão. Abraão que era quê? Que era o herdeiro da promessa. Então, nesse ato, porque Abraão era o herdeiro da promessa, que promessa era essa? Que ele seria o pai de muitas nações, pois Deus, através de Cristo, já tinha feito um pacto com Abraão, dizendo: abençoarei todos que te abençoarem e amaldiçoarei todos que te amaldiçoarem. Então, era uma alusão ao próprio Cristo. Por isso é que aparece Melquisedeque a abençoar Abraão. Porque Melquisedeque reconhece Abraão como sendo o depositário da promessa. E, efetivamente, Melquisedeque, ao ver o gesto de Abraão, que foi alguém que testemunhou a Cristo pela fé. Por que Abraão testemunhou Cristo pela fé? Porque Abraão, ele se compadeceu com Lot e todos os habitantes de Sodoma e Gomorra e as outras 3 nações tinham sido saqueadas pelos 4 reis do norte. E ele escolhe 318 varões. Isto é, pessoas, homens escolhidos pela mesma fé, pelo mesmo espírito que Abraão, e vai atrás daqueles para recuperar. Este ato de Abraão, que mais uma vez fez-no movido pela fé, isto é, ele testemunhou a Cristo nesse ato, fez com que Melquisedeque
reconhecessem Abraão um homem de fé. Por esse motivo é que Melquisedeque leva pão e vinho em representação da aliança de sangue que Abraão já tinha feito com Deus, e Abraão reciprocamente, reconhecendo Melquisedeque como um sacerdote, dá Melquisedeque dízimo de tudo. Número 5. Quais são as qualidades e atributos que assemelham Melquisedeque de Cristo? Melquisedeque é descrito na carta aos Hebreus, no capítulo número 7, como sendo alguém que não se conhece a sua genealogia. Não se conhece de Melquisedeque a sua sepultura, isto é, não se conhece de onde é que Melquisedeque nasceu, quem são os pais, quem são os progenitores de Melquisedeque. Não se conhece também Melquisedeque, qual é o fim de Melquisedeque, isto é, não se sabe se Melquisedeque, onde, como, quando é que Melquisedeque nasceu, não se sabe como, quando e onde é que Melquisedeque morreu. Mas aparece como o primeiro sacerdote. Na mesma diapasão, podemos olhar aqui e extrair desta natureza de Melquisedeque, extrair daqui atributos de Melquisedeque, dizendo que Melquisedeque foi eterno, pois não se conhece a sua origem, nascimento, não se conhece o seu fim, morte. Melquisedeque, por esse motivo, por essa ordem, sendo o primeiro sacerdote, rei de justiça, e que foi o sacerdote em Salém, que significa paz. Então, nós aqui olhamos esses dois atributos, justiça e paz, como atributos de Cristo. Justiça, pelo fato de Cristo ser um rei que vem governar pela justiça de Deus. E isso lhe torna divino. Mas também Cristo, ele é o Messias, o Salvador, que veio instaurar a paz. Por esse motivo, vemos Messias Cristo como sendo celestial. Então nós olhamos para os atributos que tornam Cristo um sacerdote em ordem a Melquisedeque como sendo um sacerdócio divino, santo e celestial. Esses são os atributos ou as qualidades que tornam Cristo um sacerdote em ordem a Melquisedeque. Número 5. O que significa escolher uma porta larga nos dias atuais? E como é que nós podemos escolher a porta que agrada ao Senhor? Neste caso, a porta estreita. Escolher uma porta larga nos dias atuais é viver para o imediato, é viver para o aqui, para o agora, é viver em função daquilo que são os reflexos, é viver em função de nossos órgãos de sentidos físicos, é viver em resposta única, exclusiva das necessidades da nossa carne.
Isso é que é escolher a porta larga, viver o imediato. Viver em função ou escolher a porta que agrada a Deus é não se contentar com a glória passageira deste mundo, com aqui, com agora, com comer, com beber, com casamentos, mas é contemplar uma glória que vai muito para além daquilo que os nossos órgãos de sentidos físicos desejam a todo custo. Porque eles vivem em função da paixão às coisas. Quem se apaixona pelas coisas desagrada a Deus. A palavra do Senhor em Romanos 14, versículo 7, diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida. É justiça, paz e gozo pelo Espírito Santo. Então, viver ou escolher a porta que agrada a Deus é escolher a porta estreita. É escolher o corredor estreito. É o quê? É obedecer a Deus. Obedecer a Deus desagrada o quê? A nossa carne. Desagrada o quê? As pessoas. Desagrada o quê? Ao mundo. E vice-versa. Agradar a carne, agradar as pessoas, agradar ao mundo, desagrada a Deus. Então, essa é que seria a contraposição entre porta larga e porta estreita. Número 6. Qual é a diferença entre imposto e dízimo, biblicamente falando? Qual é a diferença entre o imposto e o dízimo, biblicamente falando? De acordo com os evangelhos, aparecem os fariseus, saduceus a Cristo e perguntam-no: diga-nos tu que és mestre, poderá ou deverá um homem pagar o seu dízimo? Então Cristo, em resposta, diz: traga-nos um dinheiro. Eles trazem. E ele diz: o que tens aí? Ele diz: são as efígias. E então ele questiona: o que tem de uma e de outra faceta? E Cristo remata dizendo que, pois assim, o dinheiro, esse, que é o ganho material aqui nesta terra, esse ganho material resulta um imposto do ganho material. Então, do ganho material que tu tens aqui em face da terra, do que tu produzes aqui na face da terra, do ganho material, então, desse, deves devolver a César e a Deus o que é de Deus. Essa que é a diferença entre o imposto e o dízimo. Agora, falando em dízimo, dízimo significa o quê? Se nós devemos devolver de todo o ganho material o imposto devido a César, então nós devemos devolver a Deus tudo quanto Ele nos concede. Saúde, dons, talentos, alegria, disposição, tristeza, tudo. Os nossos filhos,
que não são nossos. O nosso trabalho, tudo e mais alguma coisa, isso nós devolvemos a Deus. Quando reconhecemos que inclusive a nossa vida não é nossa vida, é a vida que Deus nos concedeu, porque Ele é quem dá, Ele é quem tira. Então, eis a diferença entre o imposto e dízimo, o que é que nós devemos devolver a César e o que é que nós devemos devolver a Deus. Número 7. Qual é a importância de se fazer uma guerra contra o mal com um exército munido pela mesma fé e pelo mesmo Espírito? Quando nós fazemos uma guerra, e em particular uma guerra espiritual, e porque todas as guerras são espirituais, devemos nos fazer essa guerra munidos da armadura de Deus, que é uma munição espiritual, para podermos então combater esse inimigo que também é um espírito, que não é uma pessoa, não é uma guerra contra uma pessoa, não é uma guerra contra uma nação, mas é uma guerra espiritual. Por esse motivo é que nós nos fazemos a guerra contra o mal, que são as guerras espirituais, com um exército munido pela mesma fé e pelo mesmo Espírito. Esse exército munido pela mesma fé e pelo mesmo Espírito, o que é? É a nossa fé. A nossa fé é que é o exército que está munido pela mesma fé e pelo mesmo Espírito. Nós, ao fazermos as guerras espirituais pela nossa fé, estamos a fazer o quê? A testemunhar a Cristo. 1 João 5, 4 e 5. Se nós fazemos as guerras testemunhando a Cristo, que venceu a guerra pela fé, que venceu o mal deste mundo pela fé, então se nós fizermos a guerra também testemunhar a Cristo, então também vencedores seremos para a honra e para a glória do próprio Cristo. Então, essa que é a importância de nos fazermos as guerras contra o mal com o exército munido pela mesma fé, pelo mesmo Espírito. Número 8. Como é que hoje nós podemos nos armar para libertar os cativos pela força do mal? Já tínhamos até sugerido um pouco. O que representam os cativos pela força do mal? Os cativos pela força do mal são as almas que não conhecem a Cristo. Temos que ter em consideração que a primeira guerra que o cristão trava é consigo mesmo. Nenhum cristão poderá conseguir libertar um outro cristão enquanto ele não for liberto. Nós somos redimidos pelo sangue de Cristo quando nos arrependemos e nos movemos para o Senhor. Ele é quem nos justifica. Isso é um ato de fé. Quando nós conseguimos nos libertar da concupiscência da carne, dos olhos, e redimidos pelo sangue de Cristo, somos libertos. E passamos a viver para essa liberdade pela qual Cristo nos libertou, que representa um culto racional. E nós passamos a viver em função deste culto racional, ofertando o que? Sacrifícios santos, vivos, agradáveis a Deus.
Então aí nós estamos a combater o bom combate para libertar os espíritos cativos deste mundo. São as pessoas que não conhecem, não aceitaram a Cristo. Essas pessoas são oprimidas pelo mal. Mas somente podemos combater um combate para expressar uma fé em função de um Deus que nós conhecemos. Então, em primeiro lugar, nos libertarmos do mal. Se nós formos libertos do mal, podemos agora sim libertar os espíritos cativos. Número 9. Por que El Elohim é um Deus, porém não representa um Deus pagão? De acordo com a palavra do Senhor, El Elohim, em Salmos, capítulo 46, versículo 2, El Elohim representa Deus Altíssimo. Aqui, Melquisedeque é apresentado como o rei de Salém, adorador do Deus Altíssimo, como interpretação ou tradução de El Elohim. Então, a palavra do Senhor, quer em Salmos, como também no próprio livro da lei, apresenta El Elohim como sendo um Deus que tem também os atributos do Deus monoteísta. Então, é um exemplo de como a inculturação pode nos levar ao monoteísmo. Quando nós, certos povos ou tradições ou culturas, adoram um Deus que é um Deus que não tem compreensão, que é um Deus que é altíssimo, que é um Deus como o próprio Melquisedeque que o expressa, Criador dos céus e da terra. É um exemplo de um exemplo positivo de inculturação. Por quê? Porque é apresentado como um Deus altíssimo que é Criador dos céus e da terra. Então aqui volta-se para aquele Deus que Abraão cultuava, o Deus dos hebreus, que é um Deus monoteísta. Número 10. O que é que Deus ao ser humano? O que é que Deus deu ao ser humano e que o ser humano deve devolver a Deus por inteiro? E como devolver a Deus o que é de Deus? Excelente questão também. O que é que Deus deu ao ser humano? Deu marido, esposa, filhos, talento, emprego, casa, sonhos. O que é que Deus deu ao ser humano? Deus deu ao ser humano a vida. Que representa o sopro de Deus. O fôlego, o Espírito de Deus. Porque Deus pegou o pó e insuflou no pó através de um sopro. Esse pó ganhou vida. E a nossa vida representa o fôlego de Deus. E este fôlego de Deus, que é esse Espírito que faz com que nós nos conectemos com toda outra criação. Não é a nossa carne que se comunica voluntariamente com todo o resto da criação, mas é a nossa consciência moral
que é esse Espírito Fôlego de Deus, que nos coloca em comunhão com os mares, os montes, os rios, os pássaros, os animais, as outras pessoas. Aí é que nós reconhecemos Deus em tudo. Então, o que é que Deus deu ao ser humano e que o homem deve devolver a Deus por inteiro? E como é que o homem deve devolver a Deus por inteiro? É a vida. E como é que o homem devolve a Deus aquilo que ele deu, que é aquilo que ele recebeu de Deus? Se o homem recebeu de Deus a vida, como é que o homem devolve a vida a Deus? É uma boa pergunta também. O homem devolve a sua vida a Deus quando ele passa a andar com Deus. E andar com Deus significa conhecer a sua vontade, conhecer esse Deus, para se relacionar com esse Deus. E o homem, ao se relacionar com esse Deus, ou andar com esse Deus, com Deus, Criador dos céus e da terra, então aí o homem estará a devolver aquilo que recebeu a Deus e passará a fazer da sua própria vida uma forma de testemunhar a Deus. Então, faz da sua vida primeiro um templo de habitação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa operar sobre a sua vida pela forma pela qual o próprio Espírito Santo assim o deseja, que é conhecer os planos e a vontade de Deus. E então, em todas as circunstâncias, na alegria, na tristeza, no tumulto, nas provações, nas perseguições, no deserto, em todo momento, o homem então passa a testemunhar, a anunciar a Cristo. E aí sim, então o homem estará a devolver aquilo que recebeu de Deus ao próprio Deus, estará a devolver aquilo que é de Deus, que Deus emprestou ao homem, que é a própria vida, e o homem estará assim a dar o dízimo perfeito. Por último, quero aqui sugerir que o dízimo perfeito que o homem pode dar a Deus não é 10% do que ganha. É devolver a sua vida, o seu tempo, a sua disponibilidade, a sua energia, os seus planos, os seus sonhos, os seus talentos, o seu filho, os seus filhos. E reconhecer que os seus filhos são a graça de Deus na sua própria vida. E consagrar os seus filhos ao próprio Deus, para que Deus use os seus filhos. E rogar ao Senhor que te conceda sabedoria para você educar os seus filhos no caminho do Senhor. Esse que é o dízimo perfeito que o homem pode dar a Deus. 11 é a última. Qual é a justiça desejada por Deus e como podemos nos tornar instrumentos dessa mesma justiça? A justiça desejada por Deus é a obediência. A justiça desejada por Deus é a obediência. E o que é obediência? Obediência é fé. Porque fé não é conhecer a vontade de Deus. Fé não é conhecer a palavra de Deus. Essa é uma parte da fé. Você deve conhecer a palavra de Deus, conhecer a vontade de Deus e depois agir em função da vontade de Deus. Por isso é que a palavra de Deus diz que Noé andou com Deus. Você vê que Noé ouviu a palavra de Deus, guardou no coração e executou, cumpriu como? Construindo a arca. Então, a justiça desejada por Deus, para que nós nos tornemos instrumentos dessa mesma justiça, é a obediência à palavra de Deus. Mais uma vez, a obediência agrada ao Senhor mais do que o sacrifício
De acordo com 1 de Samuel, capítulo 15, versículos 7 até 12. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, interesse, sugestões, questões e rogamos que possam contribuir para o crescimento desta comunidade, fazendo like, subscrevendo as nossas páginas, partilhando com a vossa rede de contatos para que a nossa comunidade possa continuar a crescer. Este material encontra em nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, EloApp, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.